Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Dando continuidade aos assuntos polêmicos, porque a gente tem um vídeo completinho sobre a manifestação que ocorreu em Brasília, vale a pena vocês assistirem depois de assistir esse aqui. Vamos falar hoje sobre prender agentes públicos. É abuso de poder? Porque choveu pergunta assim no Google. Alexandre de Moraes podia mandar prender o governador, afastar o governador, prender o secretário, prender comandante, prender todos os policiais. Se prender todos os policiais, o que vai ser da gente? Enfim, essas perguntas eu compilei em alguns termos jurídicos que todos vocês precisam saber. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe. Tem muito conteúdo útil e bom para vocês. Para começo de conversa, vamos primeiro dar cara às pessoas envolvidas ao ocorrido em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, só para que vocês consigam fazer analogias na hora que eu for explicar os termos, ok? Alexandre de Moraes, quem é? É o ministro relator do STF. É quem está cuidando dos outros processos de investigação aí de conluio criminoso, organização criminosa, e acabou caindo na mesa dele para ele lidar com essa situação. O STF estava de recesso, a Rosa Weber, que é a presidente que normalmente teria a competência para isso, ela autorizou que os ministros dessem decisões monocráticas. Então, a gente já vai entrar em mais detalhes sobre isso. Alexandre de Moraes é o ministro relator do STF. Anderson Torres era secretário de Segurança do Distrito Federal. Fábio Augusto Vieira, comandante da Polícia Militar, e Banés Rocha, governador do Distrito Federal, onde ocorreu ali o rebuliço. Alexandre de Moraes pediu a prisão desses dois, do secretário de Segurança e do comandante da PM, e o afastamento do governador. E aí a gente vai entrar nos detalhes do porquê isso aconteceu. Esse pedido, apesar dele ter pedido prisão preventiva, e eu já vou explicar melhor, foi para votação e dia 11 o Congresso manteve esse pedido dele, tá? Visto isso, qual foi a fundamentação do Alexandre de Moraes? Eu tô usando palavras dele para explicar como funciona na lei para vocês. Eu preciso deixar claro que esse vídeo, assim como todos os outros que eu falo de assunto polêmico, eu não falo a minha opinião pessoal. Não falo. Eu pego termos falados pelos nossos ministros para explicar para vocês onde que tá esse direito, se é abuso de poder ou não. Então, para começo de conversa, a fundamentação foi de uma omissão dolosa e criminosa. O que a gente tem na nossa lei hoje? No Código Penal, a gente tem vários crimes previstos. E crime é quando a pessoa comete o crime. Porém, no nosso artigo 13, também envolve as pessoas que acabaram cometendo o crime, nem sempre por uma ação, mas pode ser também com uma omissão. E aí ele prevê 3 tipos de pessoa que se enquadra nisso. Ou porque tem uma obrigação por lei de agir e não agiu, a famosa vista grossa, ou porque essa pessoa assumiu a responsabilidade e ainda assim não fez jus, ou por uma conduta anterior essa pessoa criou o risco. Então ela foi responsável pela conduta anterior, ela também vai ser responsável por cuidar e supervisionar e evitar as consequências. Ele envolveu também atos antidemocráticos. O que é isso? A intenção da manifestação era destituir o presidente, criar uma nova constituição e pedir o fim, acabar com o STF. Isso daí atinge completamente o Estado Democrático de Direito que é protegido na nossa Constituição. E a gente tem o vídeo da manifestação completinho explicando para vocês por que isso é inviolável. Temos também como argumento o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Isso é em latim, tá? Não é jurisdiquês, é chique. O que isso quer dizer? Materialidade e autoria. Fumus comissi delicti é fumaça de um delito, ou seja, indícios de que vai acontecer. Onde há fumaça, há fogo. Periculum libertatis é o risco da liberdade, vai comprometer a liberdade de alguém, que é um direito previsto na Constituição. Esses foram os argumentos usados. Agora, por que foi enquadrado eles naqueles agentes que eu mostrei ao início? Aí vamos para os fatos. O que foi que motivou ele a usar esse argumento para mandar prender e afastar alguns agentes públicos? Ausência do necessário policiamento. Policiais militares escoltaram os manifestantes. Gente, lembrando que isso daqui foi argumentos do Alexandre de Moraes. Se vai ser constatado que isso aconteceu mesmo, já é outros 500, tá? Isso tem um processo todinho para correr. Policiais participaram do ato ao tirarem foto e filmar o ocorrido. Autorização para mais de 100 ônibus de manifestantes ingressarem
livremente em Brasília sem qualquer acompanhamento policial. Abandono de alguns postos policiais, total inércia no encerramento do acampamento na frente do QG do Exército e ignorar a citada como tragédia anunciada, porque para o Alexandre de Moraes tudo isso é a mesma coisa. A movimentação virtual começou, depois eles foram para os quartéis e aí acabou com a manifestação em Brasília, no Distrito Federal. Tomando esses fatos como base, ele teve que olhar para cada uma delas e falar assim, quem deveria ter evitado isso? Porque o Distrito Federal, o Congresso Nacional, ele é um patrimônio público. Ainda que os ministros sejam pessoas que estejam lá trabalhando, que eles mandem e desmandem no que acontece lá dentro, todos eles são representantes do povo, a sede do governo é um patrimônio público. Então ele precisa encontrar culpados para isso, porque todos os brasileiros saem perdendo quando tem uma manifestação violenta como ocorreu. Quem são os sujeitos ali que deveriam ter evitado alguma coisa e não evitaram? A começar pelos pais, porque é um agravante da associação criminosa você levar criança e adolescente para esse tipo de manifestação violenta. Então, se enquadrar em terrorismo, piorou. E aí, se você tem dúvida, não esqueça de assistir o vídeo que tá aqui no card para vocês depois que acabar esse. Os policiais, a exemplo do Fábio Augusto Vieira, que é o comandante da PM que ele mandou prender, teve a inércia ao exercício da função escolta de criminosos. Porque, como nós vimos, a lei penal prevê o crime para omissão para quem tem um dever por lei ou que assumiu, que nesse caso são os casos dos policiais. Secretário da Segurança Pública, no caso é o Anderson Torres. Mas, gente, tudo isso que eu tô explicando para vocês se aplica a qualquer outro momento. Não se aplica só porque é o Anderson Torres. A gente tá falando da competência de um secretário de Segurança Pública, que é o planejamento que garantisse ordem e segurança no distrito e do patrimônio público. Não houve esse planejamento. Lembra? A fumaça vai pegar fogo, bombeiro viu e não fez nada. É isso que ele argumentou. Governador, que é, no caso, agora, o Ibanez Rocha. Ele ignorou apelos de autoridades como o bloqueio de acesso à esplanada dos ministérios. Quando o pessoal estava ameaçando fazer esse rebuliço, foi pedido que bloqueasse, porque o acesso é público da esplanada, e ele não bloqueou. Então, foi uma omissão, ainda que culposa. E aí, dolo e culpa tem uma diferença que a gente também tem um vídeo sobre isso. O dolo tem a má fé, a culpa é sem querer, por negligência, imprudência e imperícia, mas que essa pessoa ela tinha a responsabilidade de evitar que acontecesse. Além disso, quem pode interferir nessa manifestação, nesse ato de violência? O STF, que foi pelo Alexandre de Moraes, que ele assumiu para si como ministro relator investigar os delitos ocorridos dentro e contra o STF. A competência originária disso seria da presidente do STF, que é a Rosa Weber, mas por estar numa situação de recesso, ela autorizar os ministros, porque ela pode delegar, é competência dela, ela pode delegar. Ela delegou para os ministros as decisões monocráticas e por isso ter ligação com outras investigações que o Alexandre de Moraes era o ministro relator, ele acabou assumindo para ele esse tipo de conduta. E o presidente, que atualmente é o Lula, que foi o que ele fez, que é a intervenção federal ao distrito. Gente, intervenção federal, todo mundo confunde com intervenção militar, confunde com um golpe de Estado. Não, intervenção federal que o Lula fez foi num estado, é sempre num estado, é quando a União toma o poder de um estado porque está acontecendo alguma coisa ali que está comprometendo a segurança nacional. Então ele fez isso para assumir, o interventor dele assumir os atos que deve fazer para que nesse momento aí de ânimos, do calor do momento, esse interventor é quem vai acabar apaziguando a situação, porque ele assume ali a gestão, né? O governador foi afastado, enfim. Até dia 31 de janeiro é o interventor que vai cuidar do Distrito Federal. E quais foram as consequências? Primeiro, crimes contra o Estado Democrático de Direito, além de outros crimes, né? De lesão, dano e etc. Então, aqui estão alguns artigos que eu explico um a um nesse vídeo que você vai assistir depois, porque senão esse daqui vai ficar muito longo e eu vou ficar muito repetitiva. Além disso, prevaricação, que todo mundo tá ouvindo falar e fala, meu Deus, mas o que é isso? A prevaricação nada mais é, eu vou simplificar para vocês, do que aquela previsão da omissão que tem no Código Penal, de quem deveria agir
não agiu, aplicável ao agente público. E na função do cargo dele, ele deixou de fazer algo. É a famosa vista grossa. Então, o crime de prevaricação está em outro artigo, que é o artigo 319, que se aplica para agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Quem tem cargo público. Policial, secretário, ministro, juiz, todo mundo que é dessa parte de servidor público, ok? Prevaricação mais celulares. Por que eu coloquei essa observação aqui? Porque, da mesma forma que tem o artigo 319, tem o 319A, que prevê expressamente que o diretor de presídio, policial, ele se responsabiliza se o preso detém de um celular que que acaba usando para destruir provas, para se comunicar com o ambiente externo, que acaba prejudicando o cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, no caso ali da manifestação, uma vez que prendeu manifestantes, ainda que seja por prisão em flagrante, prisão preventiva, é uma prisão. Preso não pode deter de celular. Então, o correto seria ter pego todos os celulares dos manifestantes, porque ali tem provas. Por que pega? Porque é castigo, que nem mãe faz que nem com o filho, que tira o celular? Não, não é isso. É porque no celular tem provas que podem contribuir para a investigação, que é de interesse público. Já para quem estava em acampamentos na frente dos quartéis, isso não pode ser aplicado de forma torta e direito. Por quê? Porque não estão cometendo um crime ali. Eles não são presos. Somente aqueles que tiveram pedido de prisão expedido que poderia ter o celular apreendido. Os outros que estavam fazendo só acampamento, que não estavam cometendo nenhum crime, não poderiam ter, porque se não tem crime, não tem provas a assegurar. Então, vocês já entenderam a diferença. Prisão preventiva e prisão em flagrante são coisas diferentes. A prisão preventiva você faz quando o preso ele oferece um risco para a investigação se ele estiver em liberdade, seja porque ele vai fugir ou seja porque ele vai reprimir outras pessoas que poderiam colaborar com a investigação, se ele vai destruir provas e etc. E a prisão em flagrante é quando ela ocorre no momento ali, ou no momento ou logo após, com elementos que sejam certeza de dedução que aquela pessoa foi o agente daquele crime. Então, no caso lá da manifestação, os manifestantes, a gente tem um vídeo só sobre eles, mas basicamente eles estavam com facão, com pedra e etc. Estavam no local do crime, por isso que eles foram presos em flagrante e de forma preventiva para que seja analisadas as provas e que cessasse o ataque. Já os policiais, que são quem faz a prisão, para vocês verem como isso daí é complexo. Os policiais que se omitiram, eles não foram presos no ato, porque a omissão, ela não é algo que pode ser presumido. Apesar de que... Por que só o comandante da PM foi preso? Por exemplo, ele teve a prisão preventiva solicitada. E o secretário da Segurança Pública também. Porque o cabeça, quem tá no topo, se responsabiliza pelos demais. Não dá pra prender todos os policiais, porque quem vai prender os policiais? Eles mesmos. Quem você tem que prender é o responsável ali pela omissão. Porque o policial, ele cumpre ordem. Até que seja provado que ele se omitiu da ordem que ele recebeu, aí sim ele tá cometendo um crime. Entenderam? Então, a omissão do secretário de Segurança Pública, e aí vai ser provado se isso aconteceu ou não, mas o que pode ter acontecido, a omissão foi de mandar os policiais prenderem os manifestantes. Agora, se ele mandou e os policiais se omitiram, não cumpriram com isso, aí é outros 500. Por isso que foi pedido a prisão somente do secretário de Segurança Pública, nesse quadro, tá? Tô falando do Alexandre de Moraes, independentemente de investigações paralelas. E do comandante da PM, que eram a obrigação deles fazer esse planejamento e fazer valer a força da lei. Busca e apreensão. Aí entra nisso que eu falei também sobre provas. O Alexandre de Moraes pediu busca e apreensão na casa dos envolvidos porque eles querem provas de até onde eles se comprometeram com o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas. Então, você pode quebrar o direito à privacidade, que é um direito constitucional, a partir do momento que, por um interesse maior, um interesse comum, aquela busca, aquela apreensão, aquelas provas vão agir em favor de um interesse público. Abuso de poder e abuso de autoridade.
Abuso de poder, ele existe para qualquer pessoa que detém poder sobre outra. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico, os pais com o filho, enfim. E ele é previsto como um agravante no Código Penal. Então, todos os crimes que forem ocorridos numa situação de poder, de abuso de poder, ele tem um agravante na pena. O abuso de autoridade, que foi uma lei que foi feita em 2019, que na verdade extraiu o que estava numa lei, jogou na outra, é essa lambança mesmo. Essa lei aqui, aí sim, ela aplica o abuso de poder que já está previsto no Código Penal para agentes públicos, que é no exercício da função. Por que esses elementos foram envolvidos no nosso vídeo e por que a pergunta-chave é se prender agentes públicos em manifestação é abuso de poder? Porque todo mundo tá perguntando se o Alexandre de Moraes não exagerou ali na caneta porque tava todo mundo fazendo uma manifestação. E policial, antes de ser policial, ele é um ser humano, cidadão brasileiro. Gente, o policial, a partir do momento que ele aceita ser policial, ele assume que ele vai cuidar da segurança pública acima da segurança própria, que ele vai cuidar do interesse público acima do interesse próprio. Então, ele lá, como policial, ele deixa, sim, de ser um cidadão brasileiro. Ele tem que seguir ordens. E o mesmo vale para agentes públicos. Eles estão no exercício da função. É como se colocasse uma máscara. Imagina só um médico deixar de fazer uma cirurgia por um motivo pessoal. Isso daí é abuso. Não pode. Então, a partir do momento que ele se comprometeu, ele deveria ter agido. No caso do Alexandre de Moraes, ele também tem a competência dele, que é proteger o Estado Democrático de Direito. Até os advogados têm esse dever. Então, todo mundo que tem o dever de agir tem que agir, senão é considerado uma omissão. E é por isso que ele pediu a prisão dessas pessoas. Prisão preventiva para a produção de provas e facilitar uma investigação, ok? Abuso de autoridade seria se o Alexandre de Moraes não tivesse competência para pedir essa prisão, ou se ele exagerasse na mão, ou se ele pedisse isso por uma finalidade pessoal, porque o abuso de poder ele existe pelo excesso de poder ou pelo desvio da finalidade, do desvio do poder. Ele pediu algo como ministro para satisfazer algo do Xandão, do Alexandre pessoa física. A mesma coisa se fosse o excesso de poder, se ele errou muito na mão. Então isso também pode ser investigado. Não estou aqui para falar para vocês que não existe abuso de poder ou de autoridade no quadro. Estou só explicando o que a lei prevê de cada elemento que a gente tem a trabalhar nesse quadro. E por fim, como vocês adoram enfiar isso em tudo, eu enfiei aqui também a intervenção militar, para diferenciar o que é dessas demais coisas. Intervenção militar não é a mesma coisa que a intervenção federal, não é a mesma coisa que o golpe de Estado. Gente, não tá tudo na mesma salada. Intervenção militar, que está previsto na nossa Constituição, é porque as forças armadas, né, a Marinha, o Exército, enfim, eles estão trabalhando sob chefia do chefe do Executivo, que é o presidente. O presidente, ele pode pedir o auxílio dessas entidades, dessas instituições, para fazer valer a Constituição. Logo, é para proteger direitos e liberdades constitucionais. Como vocês querem enfiar isso numa salada que a briga é completamente o oposto, que é brigar pela estrutura democrática de direito, mudar a Constituição. Se eu vou mudar a Constituição, como que eu vou usar uma ferramenta que tem dentro dela, que é a intervenção militar? Então, não confundam as coisas, beleza? Volto a dizer que esses vídeos aqui do canal nunca exprimem a minha opinião pessoal. Quando exprimir, eu vou falar expressamente. Olha, na minha opinião, e não é o que acontece aqui. Eu estou traduzindo para vocês esses elementos que vocês estão vendo nos jornais aí, não estão sabendo ligar, não estão sabendo entender quem é quem e o que aconteceu. Agora, se teve ou não abuso de poder, se teve ou não os outros crimes que eu falei, prevaricação, questão da ofensa do Estado Democrático de Direito, aí a gente vai precisar das cenas dos próximos capítulos que vai ocorrer com a investigação da manifestação, com a investigação dos envolvidos. E se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo para parar de falar abobrinha, compartilha o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, siga a gente no TikTok, no Instagram e, finalmente, comente aqui embaixo para mim. E aí, você entendeu direito? Até mais!